uma pergunta para você, eletricista. Eu posso seccionar o cabo de neutro lá no quadro de distribuição? Bom, eu tenho certeza, né, que a maioria de vocês irá responder: não, André. Não é permitido seccionar o condutor neutro em nenhum ponto da instalação. Aí a pergunta é, será que não pode mesmo? Meu querido, eu aposto que alguma vez na vida, né, você já deve ter ouvido outro profissional da área falar que o neutro jamais pode ser interrompido ou seccionado ou qualquer outra coisa do tipo, assim, neutro só direto mesmo. Mas aí que tem um detalhe. Você provavelmente já deve ter visto ou até mesmo instalado um dispositivo DR, certo? Você conhece esse carinha aí. E no DR, você já deve ter reparado também aquela letrinha N, né, que fica em um dos bornes. Aquele borne, gente, que tem o N, ele indica que ali deve ser instalado o cabo de neutro, quando, logicamente, a gente tem um neutro no circuito, né, protegido pelo DR. Só que é aí que mora o detalhe, viu? Quando o DR ele desarma ou atua, o neutro é seccionado automaticamente, afinal o neutro está sendo ligado no DR, então quando ele desliga tudo. Então, meu querido, analisando o funcionamento do próprio DR, nesse caso, o cabo de neutro não só pode ser seccionado, como sim, ele está sendo seccionado automaticamente no caso de uma atuação. Olha, André, então por que a maioria dos eletricistas eles dizem, né, que é proibido seccionar o neutro? Bom, meu querido, eu acredito que isso deve ser até mesmo por erro de interpretação da norma ou até mesmo preguiça, né, de entrar lá para dar uma pesquisada para tentar entender direito. Enfim, gente, uma grande deficiência do nosso ramo é o profissional querer acreditar. Ele prefere acreditar no que foi dito por outro profissional mais experiente. Isso aí vai se repetindo ao longo dos anos, um para os outros, transformando um mito em verdade. Mas a Ingeral está aqui para corrigir isso. Então vamos ver o que a norma fala sobre isso. No item 532211 da NBR 5410, fala que quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de fase, não é necessário, olha isso, não é necessário prever a detecção de sobrecorrentes no condutor neutro, nem dispositivos de seccionamento nesse condutor. Bom, agora repara que está escrito não é necessário prever. Não está escrito é proibido. Essa é a situação mais comum da gente encontrar em comércios e em residências. O cabo neutro na mesma bitola dos cabos de fase, não é assim? Nesse tipo de instalação, não precisamos prever o seccionamento do neutro usando um disjuntor. Mas, como temos que prever, né, o uso do DR na maioria dos casos, o neutro acaba sendo seccionado quando o mesmo vai atuar. Só que na maioria dos casos, a atuação é por fuga de corrente, e não exatamente uma sobrecarga. Além disso, existem outros trechos da norma que devemos também ter um pouquinho mais de atenção. No item 5323, que trata sobre olha para você ver, olha, seccionamento e fechamento do condutor neutro. Esse item ele cita que quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro ele nunca, ou seja, não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores de fase. Ou seja, o condutor neutro ele não pode sair ou entrar antes dos condutores de fase. De maneira resumida, gente, sai a fase e depois sai o neutro. Entra o neutro, depois entra a fase. Isso já é uma prática também comum da gente fazer em quadro de distribuição e é montado dessa forma, é meio natural. E outro trecho da norma também que a gente precisa ter atenção é o item 56612. Nesse item fala que não se admite dispositivos de comando unipolar no condutor neutro. Este item vem justamente para evitar que a gente use um disjuntor monopolar para o neutro, separado do disjuntor para as fases. Então, se eu quiser interromper, por exemplo, o neutro num disjuntor bipolar, na norma não tem nada a ver. Nesse caso, por que ele fala isso? Porque pode acontecer da proteção do neutro atuar e ocasionar uma situação bastante comum, que inclusive a gente fala direto aqui no canal. A fase continua energizando, mas não temos o neutro. Então, se chama neutro interrompido isso aí. E a título de curiosidade também, o seccionamento do neutro por disjuntor ele é mais comum de ser feito também em locais onde existe uma fonte de energia auxiliar, como um gerador, por exemplo. Nesses casos, existe um quadro chamado QTA, né, que é o quadro de transferência automática, e nesse quadro é necessário, sim, em muitos casos, seccionar as fases e o neutro da concessionária para que as fases e o neutro do gerador assumam a edificação em caso de falta de energia da concessionária. Quando a energia é restabelecida, aí ocorre o processo inverso, ocorre o contrário. Então, nesse tipo de ligação aí, no QTA, na maioria dos casos, a gente vai ter interrupção do neutro. Aproveita e clica também no link aula gratuita que está na descrição e no comentário fixado. Faz seu cadastro lá, sabe por quê? Que você vai assistir uma aula online minha e ela é fechada também comigo. Nessa aula eu conto qual foram os segredos que eu mesmo descobri para aprender elétrica de um jeito muito mais simples. O que eu fiz para me tornar um eletricista profissional mais confiante, mais seguro e também como que eu atalhei esse caminho, né? Como que eu fiz um caminho mais rápido. Procura o link e vem me assistir mais um pouquinho aí, tá bom?
só para de quebra, eu vou deixar mais 2 vídeos da Engerhal, então escolhe um aí e continua adquirindo conhecimento com a gente. São mais de 1000 vídeos pensados para facilitar a vida do eletricista no dia a dia, então não perde mais tempo não. Grande abraço e nos vemos no próximo Dicas Flash, mais uma série original aqui da Engerhal.